Bem-vindos de volta, alunos da terceira série do ensino médio, né? Tanto os alunos quanto professores, gestores, quem estiver aí assistindo a nossa aula, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Hoje estou eu aqui, a Fabiana, né, como sempre, e temos aqui a minha colega Jennifer nessa aula incrível de hoje. Boa noite, pessoal. Meus queridos alunos, os pais, os gestores. Nós estaremos hoje em mais uma aula de Sociologia. E a aula passada foi tão boa, a interação de vocês foi tão importante, tanto os professores com suas colaborações e experiência, quanto os alunos, né, com o seu modo de pensar dentro da sua experiência jovem. Então, por favor, participem, escrevam. O chat vai estar aberto a aula inteira. E hoje nós vamos falar sobre a estabilidade que está aqui no quadro, que é estabelecer uma reflexão sobre o significado e a importância do movimento feminista na luta pelos direitos das mulheres. Esse é um tema extremamente importante para todos nós e é muito desejável que nós possamos pensar juntos sobre essa questão do movimento social, né? E o quanto que as lutas sociais estão relacionadas com a conquista de direitos. E como essa conquista de direitos não se refere apenas à lei, se refere também à cultura. E como a cultura exclui determinados grupos em relação a outros. Então, tanto homens quanto mulheres, né, todos nós juntos precisamos pensar como a história tratou a inclusão das mulheres enquanto sujeitas, enquanto seres sociais. E, para isso, nós vamos começar com uma pergunta, né? Uma pergunta para refletirmos juntas. E a pergunta é a seguinte: você sabia que, no Código Civil do começo do século XIX, a mulher casada precisava de autorização do marido para trabalhar? Em nosso cotidiano, situações como essa ainda se repetem? Será que a conquista dos direitos das mulheres tem relação com o movimento feminista? 2 minutinhos para vocês contribuírem. Gente, adoro a participação de vocês são muito lindos. Então, vamos lá. A professora Sônia Leal de Diadema pediu para a gente dar um oi, que ela está assistindo nossa aula, tá vendo? E ainda mora perto da minha casa. Depois a gente se fala aí, hein, vizinha? Então, vamos lá. Muitos deles ficaram entre sim ou não, né? Para a professora Maria, ela falou que o direito da mulher é algo muito importante na sociedade, né? Alguns falaram que sim, porque para que a gente tivesse direitos hoje, outras mulheres precisaram lutar, né? Falaram ainda que algumas situações se repetem,
tá? Lembrando só que a gente está dizendo de mulheres que gostariam de trabalhar e são impedidas pelo marido, tá? A gente não está falando sobre mulheres que optaram por ficar em casa, por ser dona de casa, tá? E uma falou uma coisa bem interessante, porque eles estão ligados, porque um leva ao outro. Muito interessante. Gente, obrigada pela participação. Vocês estão fazendo da aula ficar muito mais interessante mesmo. Essa questão dos direitos são fundamentais, né? E nós estamos falando de uma organização de grupos de mulheres em luta por seus direitos, e dentro da historiografia, o movimento feminista ele entra com mais força, uma força coletiva, e não das mulheres individualmente, né? Mas a importância dessa organização em torno de um objetivo em comum a partir do século XIX e do século XX. Não existe apenas um feminismo, vocês sabem, já ouviram falar. Existem muitas ondas com reivindicações em cada período. Aquilo que a mulher está sendo excluída socialmente, existe uma organização para, juridicamente, esse direito ser conquistado e, socialmente e culturalmente, ser garantido na prática. Então, essa reflexão que vocês colocaram muitíssimo bem, essas situações elas estão interligadas. Então, o fato das mulheres precisarem, em 1916, da permissão dos pais e da permissão do marido para trabalhar, isso levou muito tempo até mudar essa situação, né? Nós vamos ver agora uma série histórica, né, de como, desde os primórdios, desde a Grécia Antiga, Roma, houveram situações de exclusões, até chegarmos na atualidade, né, fazendo a seleção de alguns temas, e entre esses temas nós vamos fazer algumas perguntas, e a participação de vocês é fundamental. Então, desde a Grécia, quando nós discutimos cidadania, nós falamos no século IV, século V, as mulheres não tinham direito à cidadania, nem as mulheres, nem os estrangeiros, nem os escravos, né? Em Roma, os homens eles tinham direito a um primeiro nome e o nome da família, e as mulheres apenas o nome da família. Elas não tinham direito a esse nome. E também existia um aspecto que apenas o homem, o pai ou o marido, tinham o direito de falar em nome desta família. E esse aspecto só foi, na Constituição brasileira, recentemente mudada, que nós vamos ver já já. Na Idade Média, existe, em alguns feudos, a situação de que o senhor feudal ele tinha o direito à primeira noite com a camponesa, a mulher camponesa, né? Isso é uma polêmica que é apresentada nos filmes e na história para demonstrar como a mulher era vista dentro de um aspecto de uma objetificação, né? Era parte da propriedade do senhor feudal. Já no século XVIII, com a Revolução Francesa, uma grande transformação aconteceu, né? A aristocracia, que tinha um domínio do Estado e das leis, em relação com uma revolta popular, né, em favor dos direitos civis para todos, surgiu a Revolução Francesa, e com ideias iluministas e transformadoras para a construção dos direitos civis, políticos e sociais. E a Constituição Francesa, da Revolução Francesa, né, que reivindica todos esses direitos, excluía as mulheres dos direitos civis, dos direitos políticos e dos direitos sociais. Algumas mulheres dessa época, como a Olympe de Gouges, ela reivindicava o direito à educação, né? E ela, ao reivindicar esse direito pela educação, pela participação das mulheres na política, para que as mulheres não restringissem a sua participação apenas na esfera privada, ela sofreu, por causa dessa reivindicação, ela foi guilhotinada anos depois das suas reivindicações. Na Revolução Industrial, né, já no século XVIII, nós tivemos uma outra grande transformação, que foi, na Europa, as mulheres começaram a trabalhar. E esse trabalho ele era menos, o salário dessas mulheres eram menores, e elas começaram aí nesse aspecto da dupla jornada do trabalho feminino, né? Então, a partir dessa experiência do trabalho, houve o trabalho fora de casa e o trabalho doméstico. Um dado importante que
nós estamos vendo aí nesse slide, é que, no Brasil, as mulheres só tiveram direito a estudar em 1827. Antes disso, por exemplo, na colônia, as mulheres eram compreendidas como seres incapazes. Elas eram colocadas com deficiências cognitivas. Dentro do darwinismo também existe uma teoria de que existe uma inferioridade física, biológica e intelectual. E isso prejudicou muito a inserção das mulheres dentro de um aparato educacional formal. Então, em 1827, as mulheres tiveram direito a estudar em escolas primárias, e em 1879 tiveram direito a entrar nas universidades, mas ainda assim com a permissão dos seus pais e dos maridos. Eu vou trazer aqui algumas coisas que vocês apontaram, tá? Eu estou de olho aqui, então vamos lá. Colocaram aqui sobre se as sufragistas, a gente entende que elas têm um grande impacto nisso. Eu acho que isso nem é discutível, porque as sufragistas tiveram um papel muito importante, né, no desenvolvimento do movimento feminista. Uma coisa que vocês estão discutindo aqui no chat, eu vou emendar duas perguntas, tá? Vocês estão falando, mas qual é a diferença entre femismo e feminismo? Quando a gente fala sobre a palavra feminismo, eu vou até ler aqui, tá? Que é uma ideologia que prega a superioridade do gênero feminino sobre o masculino, tá? Que é equivalente, por exemplo, ao machismo, que considera o homem superior, vamos dizer assim. E o feminismo é a busca por igualdade de direitos, mas não só igualdade de direitos, mas é uma igualdade em relação à visibilidade, né? Perguntaram até aqui, quais os direitos que os homens têm a mais que as mulheres? Muitos, a gente já tem o direito à igualdade, mas muitas vezes ele não é colocado em prática, como, por exemplo, é uma lei que todas as pessoas que estão no mesmo cargo têm que receber o mesmo salário, né? Não estou dizendo com bonificação, isso é outros 500, mas o salário base tem que ser o mesmo. E a gente vê muito lugar onde isso não acontece. Sim. Ou, principalmente, quando a gente faz uma análise daquela questão de que quem cuida dos filhos é a mulher, quem tem que trocar fralda é a mulher, quem tem que lavar louça é trabalho de mulher, quem cozinha em casa tem que ser a mulher, né? Que é isso que a gente fala sobre essa dupla jornada. A gente sabe que hoje a gente tem relacionamentos e pessoas que dividem essas funções em casa, mas ainda existe muito a questão de entender que certas funções são femininas ou masculinas, ou entender, por exemplo, que mulher não é boa em cálculos, matemática, não é boa dirigindo, ou dizer que se um homem fica com várias mulheres, ele é incrível, mas se uma mulher fica com vários homens, eu não preciso dizer aqui o adjetivo, mas vocês já sabem. Bom, né? Então, é essa comparação, tá? Não é só direito na lei, mas é também a visibilidade que a mulher tem na sociedade, ser igual. Sim, e nós estamos tratando desses aspectos mais históricos, mais antigos, para ir fazendo uma reconstituição, uma retrospectiva. Já já nós vamos falar mais sobre esses aspectos da atualidade, e o objetivo da aula é a gente perceber essas exclusões e pensarmos como essas lutas das mulheres já existem há muito tempo e quanto nós temos hoje mulheres, né, o direito à educação, o direito ao trabalho, o direito à herança, o direito a fazer uma conta no banco, tudo isso está relacionado a esse conjunto de lutas que fazem parte da história. E aqui eu vou colocar para vocês, no século XIX, vai entrar na tela, é um relato de um diálogo entre duas mulheres que uma visitante francesa ela conseguiu acompanhar. E a mulher brasileira ela diz o seguinte: se a senhora soubesse como somos infelizes, no caso as mulheres brasileiras do século XIX, porque li nos livros franceses que as senhoras francesas saem sós e recebem suas amizades como lhes agrada. Nós, nunca. Né? Nossos maridos são de tal modo ciosos que até nos proíbem de chegarmos às janelas e nos punem junto com nossas escravas caso desobedeçamos. Então, assim, o que esse referencial histórico ele está querendo dizer? Está falando que as mulheres eram destinadas às mulheres o mundo privado, doméstico da casa, e a sua colocação pública, a sua saída na rua era fiscalizada por escravos, e elas não conseguiam nem chegar perto das janelas. Nós vemos isso retratado nas novelas e nos filmes, como essas mulheres, né, tidas, as mulheres brancas, faziam parte da aristocracia, da nobreza do Império, elas estavam impedidas de vincular, né,
autonomia em relação ao seu direito de ir e vir. Já depois, né, da Revolução Francesa, esses pensamentos liberais, tudo isso foi extremamente importante. Vimos o direito das mulheres à educação. Em 1915, foi a primeira vez que uma mulher teve o direito à liberdade de abrir uma conta, por exemplo. Nós estamos aqui em 1932, nós tivemos a promulgação do Código Eleitoral e que, pela primeira vez, as mulheres tiveram direito ao voto. Mas vejam bem, em 1932, as mulheres tiveram direito ao voto, mas nesse período nós ainda precisávamos, as mulheres da época, no caso, ainda precisavam da autorização dos seus maridos e dos seus pais para votarem. Só na década de 40 as mulheres, de fato, iam livres, né, para exercer o seu direito de voto. Uma coisa interessante é que, no período do Estado Novo, as mulheres foram proibidas de praticarem esportes. As mulheres não tinham o direito de participar de esportes e, enfim, tinham que algumas até tentaram colocando nomes masculinos para participar, mas não conseguiram. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Esse foi o primeiro bloco de como as mulheres foram excluídas da educação, das eleições, e agora nós vamos pensar o seguinte: por que vocês acham que, ao longo da história, homens e mulheres não tiveram os mesmos direitos? Na atualidade, homens e mulheres possuem os mesmos direitos? Vocês vão ter 1 minuto para responder essa pergunta. Muito obrigada pelas interações de vocês, viu? Eu só vou retornar 2 perguntas antes que vocês colocaram. Na verdade, algumas foram só umas considerações. Não, por exemplo, colocaram sobre a questão do racismo. Realmente, o que a gente está falando aqui é do geral, no movimento feminista, a gente tem aqui um tempo limitado e tudo mais, são muitas coisas, mas a gente também tem que lembrar que existe, sim, dentro do feminismo, as diferenças, né, que as pessoas vão sofrer. Né? Uma mulher negra, periférica, vai sofrer uma violência e vai ter diferenças de uma mulher que é branca, vamos dizer, que é rica, ou uma mulher que é hétero, uma mulher que é cis. Então, a gente sabe que existem aí essas nuances. Né? E, como o professor falou, o machismo não é algo negativo só para as mulheres. Existe também a devolutiva para os homens, né? Que é aquela história de que homem não pode chorar, homem não pode, por exemplo, acusar alguns crimes, porque vão rir da cara dele, porque ele, como homem, ele tem que ser ali um másculo e tudo mais. Então, entender que existe esse movimento de vai e volta. Mas muitos alunos colocaram que não, né, que a gente não tem ainda a igualdade total. A gente também tem que lembrar que em alguns países a mulher nem direito tem ainda. Né? E um colocou que que a gente tem muitos direitos no papel, mas na vida eles não são aplicados. Muito bem. Olha, exatamente. As colocações de vocês são muito construtivas, né? Tanto dos professores, né, que estão aí refletindo com a gente, quanto dos alunos mostrando aí o seu olhar para a sociedade hoje e o quanto que nós ainda temos o que conquistar para todos. Né? Então, quando nós garantimos um direito para uma mulher, nós não estamos garantindo diretamente, são para as mulheres, mas os homens também, porque as mães elas vão ter acesso, né, a um conjunto de direitos que se reflete no espaço familiar.
né? Nós temos um conjunto nós precisamos assegurar a integridade física das mulheres, mas nós vamos falar isso na próxima aula, sobre a questão da violência. Nesse momento, nós estamos refletindo sobre essas questões das ausências dos direitos e o porquê desse movimento, da luta pela garantia dos direitos, é tão fundamental. Então, a partir agora, nós vamos falar como esses direitos foram reivindicados ao longo da história, né? Como o Brasil ele começou a assinar vários acordos internacionais para a garantia dos direitos, como essas mulheres brasileiras lutaram pelos direitos. Por exemplo, a Berta Luz é uma bióloga extremamente importante, que foi extremamente importante para o direito ao voto. Em 1945, a igualdade entre homens e mulheres foi reconhecida num documento internacional da Carta das Nações Unidas. Em 1951, a Organização Internacional do Trabalho, né, produziu um evento para discutir sobre a igualdade salarial, a igualdade das condições de trabalho entre homens e mulheres. Em 1962, houve uma elaboração, né, da Constituição brasileira, e foi refeito o Estatuto da Mulher Casada. E, nesse momento, as mulheres não precisavam mais da autorização dos maridos para trabalhar. Elas ganharam, né, conquistaram o direito à herança e também a guarda, tiveram o direito à guarda dos seus filhos. Em 1975, foi considerado a década da luta pelos direitos das mulheres. Foi feita uma Conferência Mundial dos Direitos das Mulheres no México. Isso foi muito importante para refletir internacionalmente sobre a questão das exclusões das mulheres no trabalho, na educação, a igualdade salarial, que ainda não acontecia. Em 1979, nós tivemos a primeira mulher a ocupar um cargo político no Brasil. E é importante aqui colocar esse dado, que o direito ao trabalho não garantiu a equidade, a igualdade salarial entre homens e mulheres. Segundo dados do IBGE de 2018, as mulheres ganham 20,5% a menos que os homens para desempenharem as mesmas funções. Vejam, esse é um aspecto de que, apesar de legalmente nós temos a igualdade, culturalmente nós ainda não temos essa efetividade. Na década de 80, no Brasil, foi criado centros de autodefesa, né, em relação ao número de violência doméstica contra as mulheres. Em 1985, foi a primeira delegacia dos direitos das mulheres. Na Constituição de 88, surgiram várias garantias. Uma dessas garantias das mulheres, e foi uma luta das deputadas da bancada feminista para incluir os direitos das mulheres nessa construção da legislação brasileira. Por exemplo, os direitos relativos à licença-maternidade, os direitos relativos à igualdade em relação ao cumprimento, a compreensão de que uma família é formada também pelas mulheres e seus filhos. Em 96, foi incluído cotas para as mulheres participarem da vida política. E, em 2006, foi sancionado a Lei Maria da Penha. Vocês conhecem, nós vamos falar melhor na próxima aula, mas a Lei Maria da Penha, uma professora que sofreu vários assédios pelo seu marido, e ele deu um tiro nela, ela ficou paraplégica, e aí o Brasil foi condenado pela Corte Interamericana de Direitos, e aí o Brasil, em resposta a essa condenação, por não garantir a segurança das mulheres no território brasileiro, fez a Lei Maria da Penha. Eu acho que só um adendo é a gente entender que assim, a legislação para a mulher ela existe em alguns lugares do mundo, mas ela só existe quando ela é necessária. Em alguns países onde essa igualdade já é muito clara socialmente, a existência dessa lei é desnecessária, então ela não existe. Mas em países onde ainda existe muita essa desigualdade entre homens e mulheres, essa lei tem que existir, que é justamente aquilo que a gente falou, né? Às vezes a gente precisa ali para dar um pé de igualdade. Só duas coisas que vocês... Aliás, três coisas que vocês colocaram aqui, bem rapidinho. O que é você ser cis? Cisgênero é alguém que se identifica com o seu sexo biológico de nascimento. Então, eu nasci biologicamente uma mulher e eu me entendo como mulher. Aí a gente tem a transexualidade.
A outra coisa, muitos de vocês estão falando no chat, desculpa por ser homem, mas desculpa pelo quê? Né? Justamente, a sociedade é composta por homens, mulheres, trans, tem muita gente. A questão é que, quando a gente fala sobre movimento feminista, a gente não está falando sobre você exclusivamente, você, homem, fulano de tal. Porque a gente está falando sobre toda uma estrutura na sociedade que acaba colocando sempre na nossa cabeça o fato de que a mulher é sempre sensível, a mulher é sempre frágil, a mulher gosta de rosa, de florzinha. Na verdade, essa estrutura. Mas a gente não está apontando e falando, não, todos os homens. Não precisam se desculpar por ser homens, né? A gente também precisa de vocês. E é uma via de mão dupla, tá? E, por último, falaram sobre o alistamento, né? O alistamento obrigatório. Desculpa se eu estiver errada, porque eu li essa notícia já faz algumas semanas, tá? Mas isso me lembrou. Então, se eu estiver falando alguma coisa errada, eu peço desculpas. Mas o Exército liberou algumas semanas atrás, o alistamento de mulheres para a infantaria. O que acontece? Antigamente, as mulheres que iam para o Exército, por opção própria, normalmente elas ficavam mais ou em cargos de comando ou fora ali da infantaria, né? Que é justamente o pessoal que vai lá para os campos, que mexe com as armas e tudo mais. E foi mês passado, talvez, é uma notícia bem recente, que foi liberado, né, as mulheres agora participarem da infantaria. Então, quando a gente fala sobre alistamento obrigatório, a gente também tem que entender que existe essa questão de uma diferenciação de que, não, homem vai lá para o campo de guerra e a mulher não pode, fica num campo administrativo. E isso é algo histórico, não são os militares hoje que são machistas, né? Às vezes a gente coloca ali uma situação social apontando o dedo, não, você é machista, mas não é uma estrutura. Então, é por isso que a gente discute essa estrutura com todo mundo, porque existem mulheres também que acabam reproduzindo, né, esse sistema cultural. Existem mulheres que reproduzem esse sistema machista como homens, então é justamente a gente pensar no âmbito social. E o particular é a gente pensar se as nossas atitudes estão excluindo essas mulheres, né, estão denegrindo elas, estão colocando elas no espaço de inferioridade, ou se a gente está tratando todas as mulheres ao nosso redor num nível de igualdade, né? Sim. E essas reflexões, né, elas são muito importantes porque elas estão vinculadas ao nosso cotidiano. Todos nós nos relacionamos com homens, com mulheres, com pessoas dentro da sua diversidade e da sua pluralidade. É importante desmistificar, descriminalizar o movimento feminista no sentido de que ele é fundamental para termos uma sociedade mais justa. Não é um segregacionismo, homens de um lado, mulheres do outro. O que nós reconhecemos é que existem diferenças, né? Homens e mulheres, biologicamente, a questão do sexo, existe uma pequena diferença, mas, constitucionalmente, nós temos direitos iguais. E, quando o movimento feminista surge, não é para dizer que não existe diferença, é para dizer que, apesar dessas diferenças, os nossos direitos são iguais, constitucionalmente, formalmente, precisam ser garantidos. Né? Então, nós precisamos da colaboração de todos. Então, vou colocar na tela para vocês essa questão de que o movimento feminista, essa ação coletiva de luta pelos direitos das mulheres, por uma sociedade mais justa, faz parte de um conjunto de narrativas, né, de teorias filosóficas, de movimentos sociais, de movimentos políticos que visam não deixar de reconhecer que existem algumas diferenças, mas lutar por direitos iguais. A luta dos movimentos feministas não é por uma superioridade, é pela garantia dos direitos iguais entre homens e mulheres. Não existe um movimento feminista unificado, existem muitas correntes de movimentos feministas, todos eles lutam por direitos das mulheres e incluem, por exemplo, as questões de raça, as questões étnicas, né? A mulher negra e a mulher branca, elas possuem diferenças, né? Porque existe a questão da interseccionalidade. Dentro da nossa sociedade racista, mulheres brancas possuem privilégios em relação às mulheres negras. Mulheres cis possuem privilégios em relação às mulheres trans. O nível de violência para cada uma dessas mulheres é diferente. Nós vamos falar um pouco disso na próxima aula. Né? Os direitos das mulheres, nesse sentido, têm a ver com a história. Né? E nós verificamos, as mulheres não podiam trabalhar, né, no século XIX. No século XX,
né? As mulheres não podiam estudar, só conseguiram estudar no século XIX. Então, ao longo da história, foram necessárias muitas lutas das mulheres até que elas conquistassem direitos básicos, mas esses direitos básicos não são completamente garantidos, né? Nós precisamos lembrar, né, que essas questões da conquista dos direitos precisa de uma mobilização social. E o movimento que luta pelos direitos das mulheres é um movimento feminista. Que essa discussão se nós devemos ou não ter movimento feminista diz respeito ao senso comum, mas a história ela demonstra a ausência dos direitos das mulheres e a necessidade de todos, homens e mulheres, lutarmos para que as mulheres elas sejam incluídas e que seus direitos sejam garantidos, né? Então, são muitas instituições representativas. Por exemplo, na década de 60, nós tivemos várias associações de mulheres que lutaram contra a ditadura militar, mulheres estudantes, mulheres mães, que se organizaram em sindicatos e reivindicaram as lutas, como está aí apresentando no slide para vocês, né? As lutas, as manifestações das mulheres da juventude em torno da garantia da democracia. Em 75, né, em 1975, houveram várias associações de mulheres, centro de mulheres, grupos coletivos que lutam pelos direitos das mulheres, a filiação de mulheres nos sindicatos, a demanda das mulheres em relação à equidade salarial. E nós tivemos aqui um momento muitíssimo importante, que foi a Constituição de 88. Em 1985, as mulheres deputadas, né, que faziam parte do Congresso e que estavam ali na Constituinte, na elaboração dos direitos das mulheres, fizeram uma carta para os deputados, né, para aqueles parlamentares que estavam construindo as leis máximas do país daquela época, e elas criaram uma campanha que dizia: Constituinte para valer, tem que ter palavra de mulher, tem que ter palavra de mulher nessas leis que estavam sendo elaboradas. E nesse período, né, essas mulheres que participavam da elaboração, elas tinham a seguinte perspectiva: a Constituição é a lei máxima da nação. É a lei que estabelece a proteção aos direitos individuais e de grupos, bem como as suas responsabilidades, inclusive as do próprio governo. Ela é o conjunto de leis mais importantes do país, sendo a base para todas as demais leis infraconstitucionais. Assim sendo, os constituintes precisam receber das mulheres suas reivindicações e, a respeito, perceberem os seus direitos, né? Então, foi muito importante esse conjunto de reflexões para que a gente conseguisse elaborar, né, uma garantia dos direitos das mulheres. E como é que estamos no chat, Fabi? Estamos muito bem. Deixa eu apontar algumas coisas aqui. Primeiro, desculpa a utilização da palavra que vocês apontaram aqui. Muito obrigada. E eu acho que eu vou até usar, né, aqui que vocês falaram que eu usei a palavra denegrir, né, e que ela tem uma conotação racista. Sim. Então, a gente também... Isso é um ótimo exemplo de que algumas questões de racismo e feminismo, elas estão tão... de machismo, aliás. Elas estão tão presas dentro da sociedade, que elas passam desapercebidas. Enraizadas, né? Enraizadas. Porque o que acontece? Isso é uma palavra que, de tanto que a gente ouve, a gente repete. E a gente acaba, muitas vezes, na hora de ir falando, né? Porque, por exemplo, aqui a gente tem que ir falando e rápido. A gente não para pensar e a gente usa a palavra primeira que veio na nossa cabeça. Eu agradeço muito, peço desculpas se alguém ficou chateado, mas realmente é o automático. Eu peço desculpas e agradeço por vocês terem me lembrado e apontado aqui. E algumas coisas que vocês colocaram aqui que eu achei engraçado, eu acho que vale a pena colocar, é que vocês falaram: o feminismo é para a mulher ter direito a ter pelo no sovaco. Adoro isso. Porque o que acontece? Não é toda mulher que se intitula feminista ou que está dentro do movimento feminista que tem pelos no corpo, que algumas gostam de se depilar, como tem homem que também gosta. Mas aí a gente entra exatamente no que a gente está falando sobre feminismo, né? Sobre o movimento feminista. Por que o homem tem direito de usar o pelo aqui, parecendo uma floresta selvagem, uma perna aí gigantesca, cheia de pelos, e aí, quando uma mulher deixa o pelo da perna crescer ou embaixo do braço, ela é vista como algo horroroso. Tipo,
qual é o sentido? Então, por que você tem o direito de fazer isso, mas eu não tenho? Né? Por que eu tenho que lidar com um homem que tem pelos, mas um homem não pode lidar com uma mulher que tem pelos? Tá? Estou falando eu, mas é no sentido das pessoas. Né? Então, é socialmente aceito isso, mas para a mulher não é. E por quê? Né? O que diferencia o fato de eu ser mulher e de você ser homem sobre as coisas que a gente faz? Então, ninguém está dizendo que se você gosta de se depilar, né, você não deva continuar fazendo, mas se isso é uma obrigação, por que você está sendo obrigado a fazer isso, sendo que outras pessoas não são obrigadas? E essa conversa que vocês colocam sobre a questão dos pelos é muito interessante, porque diz respeito à cultura. E nós estamos discutindo aqui juntos, refletindo com as contribuições de vocês, que a questão das desigualdades entre homens e mulheres na nossa sociedade tem um aspecto que é dentro dessa estrutura histórica, aquilo que foi permitido, a concepção de que mulheres tinham uma intelectualidade inferior à dos homens, como elas não eram capazes de estudar engenharia, matemática, e como isso, a partir dos conhecimentos científicos, né, das reflexões críticas, essas ideias da cultura, do senso comum, elas foram caindo. Tanto é que nós temos legalmente direitos iguais e ainda nós estamos juntos, homens e mulheres, lutando para que as mulheres não sejam excluídas, para que não sofram violências, para que não precisem, ainda como nós vimos na Constituição, né, na Constituição de 1916, pedir autorização dos maridos para trabalhar, como nós vimos também que as mulheres não tinham direito ao voto, só conquistamos em 1932, como nós vimos que as mulheres não podiam participar dos esportes. Né? Hoje nós temos aí exemplos de pessoas extremamente capazes, mulheres capazes que fazem parte do esporte, e nós não tínhamos o direito a participar da política. Nós estamos falando sobre questões concretas, né? Sobre essa dimensão dessas desigualdades que nós vivemos. Então, nós precisamos dos homens nessas lutas. Nós não estamos propondo nenhum tipo de distinção, de superioridade. Nós estamos pensando juntos, né, elaborando uma reflexão sobre a importância do movimento feminista e a importância dos homens, pessoas de todas as idades, mulheres brancas, mulheres negras. E essa dimensão, por exemplo, na década de 60, as mulheres que lutavam pelos direitos civis nos Estados Unidos começaram a refletir que as mulheres negras elas não tinham os mesmos direitos que as mulheres brancas. Porque quando a primeira onda dos movimentos feministas, né, no século XIX e XX, conquistaram, por exemplo, o direito ao voto e o direito ao trabalho, quem ficava tomando conta dos filhos das mulheres brancas eram as mulheres negras. E quem ficava cuidando dessas crianças, das mães negras que trabalhavam na casa das pessoas brancas que tinham condições. Então, assim, essa questão da interseccionalidade, da questão de classe relacionada aos direitos das mulheres, né, a etnia, né, as mulheres asiáticas, as mulheres indígenas, as mulheres do campo, né, todas essas distinções, essas diferenças precisam ser observadas para que nós possamos ter uma sociedade democrática de fato, que inclua todas as mulheres e não exclua tanto socialmente as pessoas. Eu vou colocar aí uma questão que vai ficar rapidinho para vocês irem respondendo, porque essa aula está sendo construída de uma maneira tão bonita para a gente pensar juntos os avanços e os retrocessos, né? Diante de tantas desigualdades de direitos entre homens e mulheres, como vocês observam que as mulheres conquistaram os seus direitos, né? Apresentando essa história para vocês, e de que maneira todos nós, homens e mulheres, podemos, juntos, buscarmos conquistar esses direitos que ainda não foram garantidos, por exemplo, como a equidade salarial. Eu vou dar 30 segundinhos para a gente ir finalizando aqui a nossa aula.
Obrigada, pessoal, pela participação de vocês. Essa construção juntos, né, sobre os direitos das mulheres tem sido muito importante. Aliás, sobre todos os movimentos sociais e hoje, especificamente, o movimento feminista. Eu quero agradecer a todos vocês pela participação, não é, Fabi? Eu sempre agradeço, é sempre um prazer ter vocês aqui, né? E até a próxima aula. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.